Diplomatas brasileiros passaram todo o governo Bolsonaro sabotando a política externa brasileira. A palavra sabotagem pode parecer forte, mas é necessário pensar no que esses profissionais estavam sabotando. Bom, de alguma forma, o governo Bolsonaro foi uma sabotagem do Brasil, né? Sabotou-se o IBAMA para poder desmatar à vontade no norte do Brasil, sabotou-se o INPE para que a gente não conhecesse os números do desmatamento, sabotou-se o IBGE para que a gente não conseguisse mais medir o desemprego no país, e nas relações internacionais ocorreu a mesma coisa, às vezes até por puro vício ideológico, né? A gente teve lá o Ernesto Araújo, que era sinofóbico, odiava muito a China e deu declarações assim terríveis até sair do cargo, né? E aí, como é que trabalharam nesse contexto os diplomatas? Como é que trabalhou o Itamaraty? Muita gente se encontrou em segredo, eles tinham uma pauta secreta assim para diminuir, para mitigar o estrago do governo Bolsonaro. É uma história assim, ó, de filme de espião. Que tesão essa história que é trazida pelo Jamil Chad. Eu torço para que seja apenas o começo do Jamil explorando essa história. O cara escreve pra caralho, então ele tem uma coluna hoje sobre esse assunto e eu quero acreditar que a coluna é o prólogo de um puta livro que vem aí. E o puta livro pode virar um puta filme. Mas vamos ouvir o Jamil falar sobre essa coluna dele, porque eu acho que aí ele explica melhor. Essa camisa da seleção brasileira em homenagem aos jogadores que estão lá no Catar. Não é isso não. Essa é uma homenagem a mulheres e homens brasileiros que nos bastidores do Itamaraty montaram uma verdadeira rede de resistência contra a política externa bolsonarista. Pessoas que colocaram suas carreiras, sua família, na verdade, até mesmo sua segurança em risco, para garantir que um pouco daquilo que nós conhecíamos como democracia, como Estado de Direito e até mesmo da Constituição fossem preservados para eventualmente voltar a ser reconstruídos em um segundo momento. Essas pessoas sabotaram as estratégias e a política externa bolsonarista. E é isso que eu conto na minha coluna de hoje, nesta quarta-feira, com vários detalhes de como funcionava essa operação de sabotagem. Uma operação que envolvia vários postos do país pelo mundo, mas, acima de tudo, mulheres e homens extremamente conscientes de seu papel como funcionários de Estado. A essas pessoas, e elas sabem muito bem quem são, um agradecimento como brasileiro. Meu agradecimento também como brasileiro, né? Porque colocar uma carreira e uma família na reta não é tão fácil. Ele mencionou a coluna, a gente vai ler uns trechinhos aqui, mas sempre vai recomendar a íntegra, né? Vamos começar pelo título, Ana, e bora explorar esse assunto aqui que é interessantíssimo, hein? Olha, golaço do Jamil. Como diplomatas tentaram, de dentro do Itamaraty, conter atos de Bolsonaro. Muito bem, esse é só o título, porque quando a gente for para a leitura, a gente vai descobrir que essa coluna ela está apoiada em algumas listas. Eu fico me perguntando se essas listas de objetivos assim a serem concretizados diante da gestão Bolsonaro já estava circulando antes entre os diplomatas lá e aí foi parar na mão do Jamil. Porque se for esse o caso, então essa sabotagem era muito bem estruturada, era muito bem combinada, né? Mas vamos para as informações aqui, vamos ver o que a gente descobre. Ana, me conta aí. Segundo os funcionários ouvidos, a gestão Bolsonaro promoveu monitoramento de diplomatas sobre o que curtiam nas redes sociais. Caramba, se Estavam eram perseguindo membros... os caras. Essa é uma Perseguindo lista, diplomatas. essa é uma lista, primeira lista, do que o governo Bolsonaro fez para perseguir a diplomacia brasileira. Lembrando que a ditadura militar tinha exatamente a mesma prática e chegou a assassinar um diplomata que tinha provas da corrupção na construção de Itaipu. E o histórico do Bolsonaro é o histórico da ditadura. Mas bora com a lista, né? Então, monitoramento de diplomatas sobre o que curtiam nas redes sociais, se eram membros de partidos políticos ou até com quem eram casados.
uma funcionária relatou que não foi promovida depois que foi descoberto que seu marido trabalhou em um governo anterior. Substituição de funcionários que se dedicavam a estudos de temas contrários à agenda de Bolsonaro, como clima, meio ambiente, gênero e direitos humanos, por pessoas leais ao governo. Tinha grupos, Tana, Né? tinha grupos de direitos humanos, voltado ao meio ambiente. O Ernesto Araújo, o primeiro chanceler do Bolsonaro, a hora que ele chega lá, ele acaba com a festa. Assim. Então, na política ambiental, realmente, eu não lembro o nome agora, se é comissão, se é grupo temático, mas foi desfeito imediatamente pelo Ernesto Araújo, porque isso é coisa de, você sabe como é que é o nome, né, Ana? Globalista, coisa de globalista, seguindo lá. Aí nós temos promoções e transferências para o exterior foram transformadas em moeda de troca e instrumento de ameaça. E, por último, palavras como gênero, Cuba e mudanças climáticas foram vetadas, evitadas ou até apagadas de documentos oficiais do passado. Uma servidora admitiu que teve como função modificar portarias, discursos, informações no site oficial e telegramas. Caraca. Grave pode falar pra Cuba. Caramba, grave pra caramba aí esse é coisa último de louco. tópico, né? Muito bem, essa é a lista do que o governo Bolsonaro fez com os profissionais do Itamaraty. Agora a gente vai para outra lista, que é o que os profissionais do Itamaraty fizeram para resistir a esse estado de coisas. Essa é a lista que interessa. Bora, Ana. Os encontros clandestinos eram apenas uma das táticas de sabotagem da resistência, que também, 1. Montou um esquema de contatos diretos com governos estrangeiros, sem ter de passar pela cúpula do Itamaraty e com o objetivo de desarmar crises diplomáticas. 2. Limitou-se a ler a instrução que chegou de Brasília, em reuniões na ONU, OMS ou OEA, sem uma atuação de empenho para convencer os demais países a seguir o Brasil em suas posições. 3. Copiou documentos que poderiam ser usados para defender um diplomata contra acusações e registrar a ilegalidade de certos atos do Planalto. 4. Gravou reuniões de forma clandestina, nas quais a cúpula bolsonarista ordenou a suspensão de termos de documentos ou o veto a determinadas resoluções que citassem a palavra gênero ou outros temas delicados. E essa lista, ela ainda segue. Ela fica um pouquinho mais longa do que isso, Ana. Vamos ver para onde mais vai. E na sequência, a gente vai ver o Jamil consultar uma especialista aí nas relações internacionais brasileiras para saber se a sabotagem... E não adianta, tá? A palavra é forte, mas é essa mesmo, sabotagem. Será que a sabotagem, ela se justifica? Sim ou não? É o que a gente vai saber mais tarde. Por hora, a continuidade da lista. Vai lá. 5. Vazou informações para a sociedade civil sobre o posicionamento do Brasil na esperança de que uma pressão pública fosse feita para impedir que um determinado ato fosse concretizado. 6. Publicou artigos sob o nome de outra pessoa ou de um acadêmico. 7. Arrastou o pé, diminuindo o ritmo de trabalho na implementação de instruções estabelecidas pela cúpula bolsonarista. 8. Enganou a chefia ou informou o que era absolutamente necessário, ocultando da cúpula situações ou posições por parte de outros governos. E 9. Realizou reuniões sem registros na agenda oficial, impedindo que certos temas ou debates entrassem no radar da direção. Muito bem. Você quer saber qual foi o principal produto, qual foi o principal resultado dessa sabotagem, se não ação às escondidas, ação paralela do Itamaraty? Eu acho que o resultado mais visível, mais palpável, é o mais recente. A gente teve a eleição e aí, beleza, o Lula ganhou. Quando o Lula ganhou, cara, vieram os reconhecimentos dos países próximos ou nem tão próximos ao Brasil quase que imediatamente. Em questão de minutos, chega reconhecimento da Argentina, chega reconhecimento do Biden, chega reconhecimento, pasme, do Zelensky e do Putin, entendeu? Em questão, assim, de minutos ou horas.
Tudo rapidinho. Por que aconteceu tudo rapidinho? Porque a nossa diplomacia, percebendo que o Bolsonaro ia gritar, ia chorar, ia falar que era fraude, já saiu e falou: seguinte, temos que dar legitimidade para essa eleição. O que vai dar legitimidade? São todos os líderes mundiais reconhecendo esse resultado e falando que a urna eletrônica é massa e é um tesão. Então, vamos conversar em paralelo aqui, às escondidas, na miúda, para ver se a gente faz a eleição ser reconhecida o mais rapidamente possível. E conseguiram, bicho, e conseguiram. A velocidade com que essas coisas aconteceram, ela é espantosa, Ana. Eu ainda não sei, o Jamil deve saber, quem são as pessoas envolvidas nesse movimento aí que se deu durante a eleição brasileira, né, na diplomacia. Mas, enfim, um dia, quem sabe a gente saiba os nomes e possa celebrá-los da maneira devida. Por ora, aquilo que eu prometi agora há pouco. Uma breve análise. Essa sabotagem foi salutar para o Brasil? Tá ok fazer isso? Ou, porra, é uma posição difícil aí que a gente tem que lamentar? Eu tô celebrando, foda-se. Ana, não tá contigo, né? Ou tá? Tá sim. O tamanho do estrago. Os relatos coincidem com 4 anos que transformaram o Brasil em um pária internacional. Para a Gabriela Lota, o impacto não se limitou aos muros do Palácio do Itamaraty. A diplomacia brasileira tem sua moral e influência construídas na tradição e expertise. O governo negou isso, prejudicou a política externa e enfraqueceu a diplomacia e a imagem do Brasil. Na opinião da pesquisadora e dos embaixadores e diplomatas ouvidos pelo UOL, resistir e sabotar foram a saída encontrada para sobreviver a um dos momentos mais tenebrosos da democracia brasileira. Muitos, porém, pagaram um preço elevado, tanto profissionalmente como em relação à saúde mental. O uso de tarja preta foi disseminado. Muito bem, a opinião que eu quero ouvir aqui é a da Ana, mas só depois da gente ilustrar que tipo de condução tinha o Itamaraty nesse período da sabotagem. Para mim, um momento assim que eu acho que resume a coisa toda é o Ernesto Araújo na CPI da Covid. Porque o Ernesto Araújo, que foi chanceler, que foi o chefe de todo mundo no Itamaraty, esse chefe no qual todo mundo aí deu olé, entendeu? Esse chefe, Ana, ele era o cara que escreveu um artigo assim: a pandemia da Covid foi inventada pela China. É uma guerra química e este é o comunavírus, entendeu? Esse era o chanceler brasileiro. E aí, além de escrever esse artigo, quando o embaixador chinês aqui, que é um sujeito muito do paciente, quando ele reclama, Ana, quando ele defende a pátria dele, o Ernesto vai lá, escreve para o chanceler chinês e fala: dá para você tirar esse cara aqui do meu país? Que é uma coisa que no mundo da diplomacia não existe, assim. É a falta de educação mais primordial, mais assintosa que pode haver. É igual você chamar alguém para uma festa e dar o pé na bunda e falar: vamos, vai embora da minha casa. Por quê? Porque sim, entendeu? Isso não se faz. Isso não se faz, tá completamente fora do usual e das regras do jogo. Mas na CPI da Covid ele tentou explicar esse artigo. Veja como é que era o homem que chefiava esse Itamaraty. É para ser sabotado ou não é, chat? Se eu posso novamente responder, presidente. Não, eu acho que esclarecer isso é extremamente importante. Voltando ao tema do artigo, o artigo não é absolutamente contra a China. A leitura do artigo deixa claro... fui eu que entendi errado, então, quando ele falou comunavírus e guerra química. A leitura do artigo deixa isso claro. A China é mencionada apenas lateralmente num ponto do artigo, justamente onde eu comento a tese do escritor do texto de base, do texto do Slavoj Zizek, que diz que a China, segundo ele, não é o modelo de sociedade comunista que ele tem em mente. Então, o artigo não é sobre a China, não vejo nada ali que seja ofensivo à China. O comunavírus, o artigo deixa claro, não é uma designação ofensiva ao coronavírus, é uma designação àquilo que o autor comentado chama de vírus ideológico. Não faz isso, ministro, por favor. Como é que não é ofensivo? Se fala em vírus ideológico, se repercute que pode ser uma guerra química, se não sei o quê. Então, veja bem, se não for um artigo desse, quantas entrevistas, depois que o senhor teve discussões via Twitter com o embaixador da China, o senhor teve quantas vezes com ele? Perdão, se me permite, eu nunca tive discussões via Twitter com o embaixador da China. Eu fiz 2 notas do Itamaraty, uma em março e uma em novembro, notas oficiais do Itamaraty.
Desculpa, não tem outra palavra. É mentira. Vou dizer o quê? Vou dizer o quê? Não, é uma coisa muito olavista, e ele é um discípulo assim dos mais bem-sucedidos do Olavo de Carvalho, né? Porra, saber que o Olavo de Carvalho tem discípulo dentro do Itamaraty é de fuder mesmo. Ana, é o olavismo que tem essa técnica da interpretação de texto levada às últimas consequências. Então, ele escreve lá comunavírus. Eu estava falando do vírus ideológico do comunismo, e ele, de propósito, redige isso para levar você à confusão, etc. e tal. E aí, quando você pega ele nessa diplomacia disfuncional que ele está executando, ele diz, não, todo mundo entendeu assim, mas não era bem isso que eu estava querendo dizer. Então, Ana, é um jeito meio covarde mesmo de se comunicar, porque você vê esses olavistas, eles expõem teses, racistas, xenofóbicas, homofóbicas, misóginas, e quando você pega no pulo, eles falam assim, não era um pulo, estava só tirando os dois pés do chão ao mesmo tempo. É isso. Além de tudo, são covardes, né? Porque nunca tem a coragem de assumir, não, eu disse isso aí mesmo e aceita as consequências, né? Sempre assim, não era isso que eu estava querendo dizer, era uma coisa completamente diferente, né? É isso, né? Só faz o apito de cachorro quem não se garante na mordida, né? Mas vai lá, a gente sempre se perguntou, né, como é possível que um Ernesto Araújo, né, conquistasse o cargo que conquistou dentro da diplomacia brasileira, com a tradição que a diplomacia brasileira tem, com a qualidade que a diplomacia brasileira sempre teve, como um cara desse pôde se fazer e se vingar ali como líder ali na função de for-chanceler, né? Agora, fica claro que a presença dele lá e a presença do bolsonarismo e do olavismo, né, por consequência, né, não eram aceitas e não eram, enfim, recebidas com passividade. E isso muito, muito me alegra, saber que há uma força na diplomacia brasileira como instituição, né, para resistir ao desmonte, resistir à vergonha absurda e internacional que o Brasil passou esses últimos 4 anos. Eu sei que é pesado, né, a gente falar em sabotagem, falar em resistência, né, mas é disso que se trata, é uma resistência dentro da diplomacia brasileira, e é graças a essa resistência, eu acho muito importante isso que o Álvaro apontou, né? É graças a essa resistência que hoje a gente consegue garantir uma estabilidade diplomática, uma estabilidade de imagem, de relações com outros países, que permite que a gente se fortaleça contra uma tentativa de golpe. Então, todas essas ações corajosas e ousadas foram absolutamente fundamentais. Eu consigo entender a gratidão e a empolgação do Jamil ao contar essa história, sabe? Porque é perceber mesmo que essas pequenas ações, elas foram fundamentais, não apenas porque o Bolsonaro merecia ser sabotado, não, para que a gente pudesse, neste momento, não estar sofrendo um golpe de Estado militar.